Respeite o seu tempo. É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa live de segunda-feira, o nosso pancadão de segunda-feira. Respeite o seu tempo. É sobre isso que nós vamos falar um pouco na nossa live hoje de segunda-feira. Senhoras e senhores, como é que vocês estão, pessoal? Deixa eu colocar o tema aqui. Feriadinho. Colocando aqui o como. Aí ficou. Tudo bem, pessoal? Geralmente eu aviso que vai ter live, né? Mas hoje eu esqueci de avisar. E aí nós vamos fazer a nossa live. Manda o aviãozinho, compartilha a nossa live, manda para os seus amigos, manda para os seus colegas, manda para todos os seus conhecidos que nossa live é rápida e objetiva, onde nós falamos aqui sobre vários temas. Nós falamos aqui da nossa live de segunda. Toda segunda-feira nós estamos aqui, cá estamos nós. Eu quero falar hoje sobre esse tema. Respeite o seu tempo. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Geralmente eu aviso que vai ter live, né? Mas hoje eu não avisei, não. Né? Toda segunda a gente está aqui e tem dia que eu falo, vai ter live hoje. Né? Até porque eu também estava no compromisso agora, eu achei que não daria tempo de chegar. Mara colocou aqui, boa noite, querido pastor, eu já estava aqui de prontidão. Ah, legal. Então, eu quero falar sobre respeitar o seu time, respeitar o seu tempo. Só avisando a vocês que a nossa live não tá ficando aqui, tá indo pro nosso canal lá no YouTube, Inácio Leal. Então, curta lá, ative o sininho, se inscreva no nosso canal no YouTube. Inclusive, nós estamos colocando mensagens, reflexões lá no nosso canal no YouTube, tá? Então, fique atento aí. Você que não se inscreveu no canal do YouTube, Inácio Leal, tá? Fique atento, tá bom? Então, se inscreva lá no canal. Então, toda semana eu tô colocando vídeo, pregações, reflexões, bate-papo, alguns cortes também de podcast tá indo para lá, tá? Então, tô só avisando a vocês por que as lives não estão ficando gravadas aqui mais. Antigamente ficava todas elas aqui, agora tá indo pro canal. Fica aqui alguns minutos, depois vai lá pro meu canal do YouTube. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, hoje eu quero falar sobre a gente aprender a respeitar o nosso time. Aprender a respeitar o nosso tempo. Primeiro, coloca aqui nos comentários se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Coloca aqui nos comentários se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Só para saber, porque na última live ficou meio baixo. Algumas pessoas comentaram comigo que estava baixo. Coloca aí se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Paz, Cida, paz e minha. Coloca aqui nos comentários, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Só para saber, porque esse dia eu fiquei na live aqui falando um tempão e o áudio estava muito baixo. Só para eu tocar o barco aqui com vocês aqui. Estão me vendo bem e me ouvindo bem? Ótimo. Então, pessoal, eu quero falar sobre aprender a respeitar o nosso tempo. Isso é muito importante. Por quê? Nós vivemos numa época que as pessoas estão muito apressadas para tudo na vida, né? As pessoas estão com pressa o tempo inteiro, querem tudo para ontem, querem tudo logo, estão apressadas, estão assim angustiadas, porque querem ser respondidas nos seus pedidos, querem ser atendidas o quanto antes, o tempo todo estão buscando conquistar as coisas, mas de forma muito acelerada e não respeite seu time. E aí que está um detalhe. Qual é o detalhe? A questão é o seguinte, nem todas as pessoas têm a mesma velocidade.
né? Então, se você for comparar, esses dias eu estava vendo, interessante, né? Sobre os presidentes dos Estados Unidos, me parece que Barack Obama terminou o seu último mandato e se aposentou como presidente dos Estados Unidos, ele tinha por volta de 50 e poucos anos de idade. Então, ele encerra a carreira política dele muito jovem, ele encerra a carreira política dele muito novo, com 50 e poucos anos de idade. Tá. Já o Donald Trump, ele começa a carreira política aos 70 anos. Olha que interessante. Um encerra a carreira política aos 50 e poucos anos e o outro começou aos 70 anos, se não me falha a memória, algo desse tipo, assim, algo próximo disso. Olha que interessante. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem a tua história. Eu estou dando esse exemplo, né? Para você entender que talvez o que atrapalha muito você entender o seu tempo é a comparação. Se tem uma coisa que eu tenho observado nos meus atendimentos, é que eu vejo muitas pessoas o tempo todo se comparando umas com as outras. E veja que ruim isso, né? Veja que ruim isso, né? São pessoas, isso aí, a Mara colocou aqui, ó, são pessoas, somos imediatistas, isso não é saudável, exatamente, né? Pessoas imediatistas, e aí vem depois dessa vida tão imediata, de querer as coisas tão logo, tão para agora, querendo tudo agora, as pessoas hoje estão muito apressadas para tudo, né? E aí, depois de estarem tão apressadas, começa o problema da comparação. Aí começa o tempo todo se comparando com os outros. Comparando o quê? Por que fulano tão jovem tem algo que eu não tenho? Por que fulano tão mais velho tem algo diferente do que eu tenho na mesma idade que é minha? E a casa, e o carro, e a sabedoria, e o emprego, e as finanças. Aí isso cria um processo de adoecimento terrível, né? Por que fulano é mais rápido e eu não sou tão rápido? Por que fulano é assim e eu não sou assim? Então, um problema chamado comparação. Então, nós precisamos entender, respeitar o nosso tempo. Cada um tem sua velocidade. Cada um tem a sua velocidade. Você não tem que se comparar com um garoto de 17 anos de idade que começou no YouTube e já está bombando e você já tem mais idade e não consegue ter esse mesmo pique. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento. Então, muitas das vezes, o que atrapalha muito a caminhada é não respeitar o seu tempo. Porque cada um de nós elabora as coisas de uma maneira. Cada um tem uma velocidade. Percebe? Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para tudo. Inclusive, nós precisamos respeitar o nosso tempo. Às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um objetivo, às vezes você tem uma meta, e aquilo não está acontecendo no tempo que você gostaria. É isso aí, André. André colocou aqui, é verdade. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa exatamente, cada um de um jeito. Cada pessoa funciona de uma forma. Cada pessoa elabora a sua realidade de uma forma. Deu para entender? Então você não pode achar que o que aconteceu com um é da mesma forma que vai acontecer com o outro. Não. Porque cada um entende de uma forma, elabora de uma forma, percebe de uma forma, aí até ajustar sua maneira de pensar e entender o seu processo cognitivo, tem uma trajetória, tem uma caminhada. Aí uma vez entendendo a sua realidade, ele vai começar a elaborar de forma bem mais assertiva o que ele precisa fazer para a sua vida e inclusive entender o seu tempo e ter paz para isso. Escuta isso aqui, ter paz para entender o seu tempo, ter paz para entender o seu limite. Qual é a questão quando a gente não respeita o tempo? A gente não respeita os nossos limites. É por isso que tem um monte de pessoas estafadas. É por isso que tem um monte de pessoas estressadas. Porque nós estamos vivendo, todo mundo é para ontem, tudo é rápido, na era de tanta informação, e aí a pessoa não consegue descansar.
tá na praia, que é o momento para descansar, fica o tempo todo no celular, tá no jantar com a esposa, tá no jantar com a família, fica o tempo todo no celular, excesso de informação o tempo todo. Aí você encontra essa geração que está exausta, uma geração que está cansada, né? Que está cansada, uma geração que está angustiada, uma geração que está apressada o tempo todo, extremamente ansiosa para tudo, né? Hoje todo mundo diz que tem TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade, né? E na realidade nem todo mundo tem. Isso tem que fazer um psicodiagnóstico para poder saber se tem ou não tem. Então é um princípio muito importante, sabe? Aí tem essas pessoas com muito TDAH, outros com ansiedade, outros estão depressivos. Por quê? Porque fica o tempo todo se comparando com o outro. Só por causa de quê? Porque não aprendeu a respeitar o seu tempo. Não aprendeu a respeitar o seu momento. Não aprendeu a respeitar a sua trajetória. Escuta isso, cada um tem a sua trajetória. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu time, a sua hora para acontecer as coisas. É claro que, não estou dizendo que você vai cruzar os braços, é claro que você tem que se esforçar, é claro que você tem que se dedicar, é claro que tem que fazer o seu melhor, é claro que nós temos que nos empenhar a cada dia, sim, fazer a nossa parte, mas ainda assim, nós temos o nosso tempo. Sabe? Ah, por que fulano deu certo isso e eu fiz a mesma coisa e não deu certo? Porque não é assim. A vida não é uma matemática, não. A vida real não é uma ciência exata, entendeu? A vida real tem as suas nuances. A vida real tem seus percalços, tem as suas realidades. É isso aqui, ó, a Mara colocou aqui, não existe uma régua para nos colocar na medida do outro. Exatamente. Não tenta medir a tua história pela história do outro. Ah, mas que fulano deu tudo certo. Fulano, tudo é mais fácil para fulano. Fulano tem sorte para tudo. Meu querido, olha só, às vezes não é nada disso. Às vezes você está confundindo o palco com os bastidores. Você só está olhando a fachada da conquista da pessoa. Você só está olhando o hoje. Você só está olhando agora. Você só está olhando o palco da conquista da pessoa. Mas você não sabe os bastidores de luta, de choro, de sacrifício, de madrugadas, os bastidores de dor, de entrega, de empenho. Você não sabe. Ah, mas eu também tenho o mesmo empenho e comigo é diferente. Por que isso? Porque é assim que é a vida. A vida é assim. Nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. A vida real tem os seus percalços. A vida real tem as suas nuances. A vida real tem as suas impossibilidades e possibilidades. A questão é que você precisa estar em paz. Nós precisamos estar em paz com a nossa história de vida e estar em paz com o nosso tempo. Entendeu? O nosso time. A nossa hora. Isso é muito importante. Muito importante. Então, nós precisamos olhar para a realidade e respeitar o nosso tempo. Você tem o seu tempo, você tem o seu jeito de ser. Eu acabei de falar aqui na live, Barack Obama terminou a sua carreira política com 50 e poucos anos e Donald Trump começou aos 70 anos. Hoje, 70 e poucos anos. Percebeu? Uns estão encerrando uma carreira, outros estão começando, e é assim que é a vida. Ah, mas quem começou cedo e quem começou tarde? Cada um começou no seu tempo, cada um começou na tua trajetória, cada um começou na sua hora. Para com essas comparações, para com essa régua que se colocou na tua mente, que as coisas só tem que ser de um jeito, que as coisas não tem que ser só de um jeito, não. Existem várias possibilidades da vida acontecer, inclusive existem várias possibilidades de Deus agir na vida de alguém. É a multiforme graça de Deus. Então não tenta colocar Deus numa caixinha. Não tenta colocar Deus na sua régua. Deus é maior do que todas as circunstâncias e nós precisamos estar em paz com isso. Se não aconteceu do jeito que você projetou, é porque não era para ter acontecido. Se não aconteceu do jeito que você projetou, é porque Deus tem algo maior e melhor. É assim que é a vida. É assim que é a vida. Então é assim que é a vida. Então é preciso a gente entender como é que é a nossa caminhada. Tá? É preciso entender como é que é a nossa trajetória. E aí você precisa se respeitar. Porque o que talvez está envenenando seu coração
é justamente essas comparações, achar que a vida do outro sempre é melhor que a sua, que as outras pessoas têm dado certo. Aliás, e qual é o problema também de as pessoas terem sorte na vida, de as pessoas conseguirem conquistar as coisas, mesmo que você não conquiste no tempo que você gostaria? Uma das formas que eu tenho até falado aqui em várias lives é o seguinte, é que às vezes, antes da gente celebrar a nossa conquista, ou as nossas conquistas, Deus vai permitir a gente celebrar e se alegrar com as conquistas dos outros. E nós precisamos celebrar as conquistas dos outros. A Bíblia fala que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem muita gente que adora chorar com os que choram. Mas será que você está preparado para se alegrar com a alegria do outro? Olha, você só vai estar preparado, eu tenho visto isso no dia a dia, e nós só vamos estar preparados para nos alegrar com as nossas conquistas quando a gente, de fato, na nossa essência, se alegrar com as conquistas dos outros. Entendeu? Pastor, suas palavras é cura para as nossas almas. Obrigado, Cida, pela sua mensagem de carinho. Lembrando a vocês que a live vai ficar só alguns minutos aqui, ela não vai ficar gravada no Instagram, ela vai lá pro meu canal no YouTube, Inácio Leal. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, tem reflexões, tem mensagens lá que vai te ajudar muito, tá? Toda semana eu coloco vídeos, toda semana eu coloco mensagens lá. Então, voltando aqui, nós precisamos respeitar o nosso tempo e ter paz com isso, sabe? Ter paz porque você está vivendo o tempo que tem que viver. Você está vivendo a trajetória que tem que ser vivida. Eu já falei sobre o tempo aqui uma vez, que existem dois tipos de tempo, o Cronos e o Kairos, né? A Cronos e Kairos é uma expressão grega. Cronos vem de cronologia, que biblicamente falando é o tempo do homem, é o tempo que nós estamos vivendo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 9 horas, né? 10 horas é de cronologia. E o Kairos? O Kairos significa o tempo da plenitude de Deus. E nem sempre o Kairos de Deus vai acontecer no nosso Cronos, na nossa cronologia, no nosso tempo. Entendeu? Então, assim, o Kairos de Deus é muito mais importante do que o nosso Cronos. O tempo de Deus é muito mais importante que o nosso tempo. Sabe? E a gente precisa abraçar e se alegrar com o nosso tempo, nosso momento. Claro que você tem que se esforçar, claro que nós temos que nos dedicar, claro que nós temos que abraçar a nossa vida, claro que nós devemos nos esforçar a cada momento, mas sabendo que tudo tem um tempo para acontecer. E aí a gente precisa respeitar o nosso tempo. Inclusive, quando você vai fazer algo, quando você vai realizar algo, e você percebe que você coloca um empenho, né? Você tenta acelerar as coisas e você acaba se enrolando e as coisas não funcionam e você fica atrapalhado e você se desorganiza. Por quê? Porque você está indo numa velocidade que não é a sua. Você está indo num tempo que não é seu. Entendeu? Por isso que eu ensino muitas pessoas, quando eu estou atendendo, a caminhar em micropassos, a fazer as coisas em pequenos passos. Por quê? É melhor você caminhar devagar e ser constante do que você ser acelerado demais e parar logo. Preste atenção aqui. É melhor você caminhar de forma devagar, mas sendo constante, do que você querer acelerar muito e acabar parando no meio do caminho, e aí fica frustrado. É aquele tipo de pessoas que a gente conhece, que você conhece, que tudo que começa não consegue terminar. Tudo que começa não conclui. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Tudo que começa não termina. Por quê? Porque querem ser rápidas demais. Querem tudo no seu tempo, querem tudo na sua hora. E não querem esperar o tempo de dedicação, de sacrifício, de entrega, né, para fazer as coisas acontecer. Não respeite seu tempo. Você reparou na faculdade? A turma começa com 50 alunos.
E na hora de formar? Forma quantos? A metade. Sei lá, 70%. Por quê? Porque muitos querem fazer tudo rápido, não querem esperar o tempo. Deu para entender? Então, uma das coisas que nós estamos... A coisa principal que nós estamos aprendendo aqui é respeitar o nosso tempo. Sabe? E ter paz para isso. Não ficar esperando o seu tempo e reclamando da vida. Culpando o papai, culpando mamãe, culpando alguém, culpando fulano, culpando o outro, culpando o colega. Conhece alguém que fica culpando a Deus, fica culpando o mundo, fica culpando a tudo, fica culpando a todos, porque não aconteceu o que você queria que acontecesse. É claro que pode acontecer, infelizmente, uma maldade com a gente, que foi fruto de uma maldade de alguém. Isso pode acontecer, mas a gente não pode ficar preso nisso, a gente tem que levantar a cabeça. A gente tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Inclusive perdoar essas pessoas e seguir a nossa vida. Não dá pra gente ficar o tempo todo lambendo as nossas feridas, lambendo a nossa dor, se fazendo de vítima a vida inteira, e a vida tá andando e a gente tá ali parado. Tem gente que tá parado numa dor há 10 anos, reclamando de todo mundo, né? Tem gente que está se fazendo de vítima o tempo todo. Não estou dizendo que você não foi vítima. Pode ser que você tenha... Você pode ser vítima de uma situação, que você não pode se fazer de vítima. Presta atenção aqui. A gente pode até ser vítima, você pode até ser vítima de uma maldade. Infelizmente, no trabalho, na família, seja lá o que for. Mas o que você não pode é vestir essa roupa da vítima. É se fazer de vítima. É aceitar o vitimismo na sua vida. Não, tem que levantar a cabeça, meu filho. Tem que levantar a cabeça, minha filha, e seguir a tua trajetória. Seguir o teu caminho, percebeu? Seguir o teu caminho. Escrever a tua história. Aí sim, as coisas vão começar a acontecer no tempo certo e na hora certa. Show, pessoal? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Show, pessoal? Era sobre isso que eu queria falar com vocês. A nossa live é rápida, ela é curta e ela é objetiva. Ela vai ficar alguns minutinhos aqui no Instagram, tá? E depois ela vai lá para o nosso canal no YouTube. Inclusive, se você não se inscreveu no canal do YouTube, é Inácio Leal, se inscreva. Ative o sininho, tá bom? Avise os seus amigos, avise os seus colegas, tá bom? Que tem mensagens lá, tem reflexões, tem uma série de coisas lá, tá bom, pessoal? Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Tem sido muito bom estar aqui com vocês toda segunda-feira, trazendo uma palavra de esperança, de entendimento. É a nossa resenha de segunda-feira, né? É o pancadão de toda segunda, é nosso cafezinho de segunda-feira. Então é maravilhoso estar aqui com vocês toda segunda-feira. Cida colocou aqui, glória a Deus. Obrigado, Cida. Deus abençoe. Mara colocou aqui, precisamos aprender com o tempo, bom ou ruim. Verdade, Deus está também nos dias sombrios. É verdade, Mara. Show de bola. Show, pessoal, beleza? Então, esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje. Durante a semana, fique atento às mensagens que nós estamos colocando lá no canal do YouTube. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? Amo estar aqui com vocês, sempre batendo um papo, tá bom? Um abração, tchau, tchau.